Essa é a segunda parte do vídeo da série de vídeos sobre direita e esquerda, ainda baseado no livro do Norberto Bobbio, só que aqui eu vou extrapolar um pouco as ideias do Norberto Bobbio e não mais fazer um vídeo que seja, ah, que seja expositivo. Então eu ainda vou usar ele como base, mas para tratar de outras ideias e trazer exemplos, principalmente brasileiros, para isso. Eu comecei a falar sobre as problemáticas antes de trazer as definições, para a gente entender que existem problemas nessas definições, quais são esses problemas e o que a gente deve entender ao nos definirmos de esquerda ou de direita, ou definir alguém de esquerda e de direita. Então já temos os primeiros problemas no primeiro vídeo, e hoje eu vou trazer os tipos de definições que a gente tem que ter em mente quando a gente for tratar alguém de direita e esquerda. Esse vídeo provavelmente vai deixar mais confuso ainda as definições e as ideias, mas vamos lá. Primeira definição, diferenciação, é a problemática sociólogo e militante. Quando eu digo sociólogo, eu quero dizer todo mundo das áreas de humanas, os historiadores, os antropólogos, até os jornalistas, que usam também essa definição de forma técnica. E o militante, eu falo o cara que ele define de uma forma muito mais ideológica, apaixonada. O militante ele não vai se importar, por exemplo, em usar pessoas que não são autoridades no assunto, porque a questão da definição do militante é simplesmente negar tudo que seja ele mesmo. Os exemplos que eu tenho como prática pessoal minha são os marxistas. Os marxistas acham que tudo que não é marxismo, ou comunismo, ou socialismo, ou é de direita ou é da burguesia. Então, tudo que não é ele mesmo é do outro grupo. E o outro exemplo que eu tenho também são dos grupos olavistas no Brasil. Eu lembro até da fala da Janaína Pascoal falando mais ou menos sobre isso. Que tudo que não é exatamente igual a eles é o oposto. No caso do olavismo, tudo que não concorda 100% com eles é comunista. E obviamente que isso é uma definição que eu não preciso nem explicar que é errada. Porque existe muitas nuances, existem rachas sobre os mesmos grupos de blocos ideológicos de esquerda e de direita, que eu vou tratar isso melhor depois. Mas então a definição ideológica ela é uma definição muito rasa que só serve para o discurso. E a definição do sociólogo que eu trouxe aqui é uma definição técnica, que precisa de autoridade, precisa no assunto, que seja confiável, porque existem muitas autoridades que não são confiáveis. O exemplo que me vem à cabeça aqui é o David Irving na história, que ele escreve uma série de livros sobre como o Holocausto nunca aconteceu. Ele é um historiador, então ele tem a autoridade, mas ele não é confiável, porque ele está aquém da realidade para simplesmente fazer um discurso militante, que no final das contas é mentiroso. Então, o sociólogo, como eu disse, toda autoridade nessas áreas da política, o cientista político, etc., ele vai procurar essas autoridades para pegar as definições. O Norberto Bobbio é uma dessas autoridades, assim como vários outros que eu vou trazer, né, no decorrer dos vídeos. E o segundo ponto, que é uma problemática disso aí, é a distinção que eu coloquei aqui, ideológica e política. A ideologia, como o nome sugere, ela traz a questão ideal das coisas. E sendo ideal, ela está longe da realidade, porque a realidade ela não é ideal. O ideal é o contrário da realidade. Então você pode, na sua cabeça, ou no seu grupo, ou no discurso principalmente, ter um plano perfeito de como vão acontecer as coisas, e no final das contas, quando você vai chegar no plano da política, que é o plano da prática, tem até a frase que a política é a arte do possível, que resume bem o que eu estou querendo dizer aqui. Essa ideologia, na verdade, deixa de ser purista e passa de ser prática. Porque no final das contas, a teoria e a prática são coisas diferentes na política. E além disso, você pode ter ideias de direita e ter uma prática literalmente de esquerda. Por mais que você tenha essas ideias. Um exemplo que eu penso disso é um exemplo brasileiro disso é o do FHC, que ele é um cara que tem os ideários de social-democracia, de mais controle estatal e etc. E no final das contas a prática dele foi de privatizar várias empresas estatais. E o oposto também acontece. Você pensa que
No discurso, o Bolsonaro falava que queria estatizar quase tudo. E na prática política, até agora, ele não privatizou nada. Eu não estou dando valor para isso. Não estou falando que isso é certo ou que isso é errado. Só estou falando que, na realidade, o discurso foi literalmente o contrário do que disse que ia fazer. Porque na política você tem oposição, você tem, na prática, né? Você tem que ter aliados, você tem que ter dinheiro, por exemplo, que às vezes falta dinheiro e você não tem como praticar o que você queria. Por isso que o ideal, a ideologia, ela não se pretende na realidade. Ela se pretende simplesmente como ideal, utópica. A teoria prática política meio que é a diferença do que é política e o que é ideologia. Então você pode ter uma ideologia de esquerda e votar, por exemplo, em candidatos de direita. Eu acho que a teoria e a prática elas são bem diferentes umas das outras. Um outro exemplo internacional é o exemplo de Israel, que eu estava conversando hoje sobre isso até. O argumento de Israel é um argumento conservador, que tem toda a tradição de que aquela nação ela pertence àquele estado geográfico, mas a prática dela foi feita a partir de um programa que a gente identificaria como de esquerda, que é um grupo internacional que dá legalidade àquele Estado nacional. Que é diferente, por exemplo, da prática conservadora que foi na Revolução Americana, que é a própria nação se juntando para ter legalidade sobre aquilo. Então, isso é uma prática que a gente identificaria como uma prática conservadora e revolucionária, etc. Então, só para entender que existe a diferença, que você pode ter ideias de esquerda e literalmente ter práticas de direita. A mesma pessoa, o mesmo grupo. E o último ponto que eu vou trazer aqui da problemática da divisão é o da proximidade e oposição. Como eu disse, os militantes normalmente querem fazer a oposição simplesmente por identificação. Ou seja, se você não está comigo, você está contra mim. E é muito normal ver isso, como eu disse no exemplo do marxismo e do olavismo. O olavismo ele vai falar, por exemplo, que o Sérgio Moro é comunista, o que é um absurdo. O Sérgio Moro claramente é um cara que se identifica mais à direita. E da mesma forma, existe a questão também da proximidade. O problema dessa oposição proximidade é que ela tem um sentido verdadeiro, mas ela não pode ser extrapolada. Porque se você se opõe a tudo que é de direita, você é de esquerda. Normalmente. Claro que existem as exceções. Mas se você nega tudo da direita e se aproxima tudo da esquerda, você é de esquerda. E o contrário também. Então, ele é uma boa definição, mas também tem seus problemas. Porque você pode negar tudo da direita e não ser necessariamente da esquerda. Você pode, por exemplo, ser uma nova direita. Então existem esses problemas, né? E além disso, existem várias formas de você ser inimigo e você ter proximidade de outra pessoa. É só você pensar, por exemplo, que existiu a racha no PSL e que as pessoas continuaram de direita. Ninguém passou a ser esquerda porque teve um problema dentro de um partido de direita. Da mesma forma, o PSOL brigou com o PT e criou o PSOL por oposição ao PT, e mesmo assim o PSOL não deixou de ser de esquerda, nem o PT. Só para dar exemplos práticos do que eu estou explicando. Porque existem várias formas de ser inimigo e várias formas de ser aliado. E você pode, inclusive, ser inimigo e aliado ao mesmo tempo. E da mesma forma, você, na prática, pode fazer igual o que a gente chama de centrão faz, que é apoiar sempre a esquerda e direita, não importando com questões ideológicas, sim questões práticas. Então era mais ou menos isso. Eu sei que ficou confuso, mas quando eu trazer as definições vocês vão entender. Então leiam, porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.